como você está? Hoje eu estou com uma proposta diferente. Eu gostaria de compartilhar com você uma coisa que eu amo muito e quem me conhece sabe. Eu gosto muito do estudo das Escrituras Sagradas, a Bíblia. E é esta proposta que eu tenho para agora, compartilhar a Bíblia em poucos minutos com você. E eu gostaria de estar exatamente fazendo assim. Nós vamos estudar a Bíblia de capa a capa, de Gênesis ao Apocalipse. Mas antes disso, nós vamos fazer uma oração para que Deus esteja aqui entre nós. Querido Deus, nós te suplicamos a sua presença nesse momento desse estudo, que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos do Gênesis, e a palavra Gênesis de estudo é o começo, veja que a expressão sempre assim, e viu Deus que era tudo bom, e viu Deus que era bom. Quando a gente vê que tudo era bom e quando a gente olha para o nosso mundo ao redor e vemos tantos problemas, tantas dificuldades que as pessoas têm, tantas desgraças acontecendo, a gente pode se perguntar: por que existe tanto sofrimento? Por que existe maldade? Por que existe coisas ruins se o mundo foi feito bom? E para início, nós vamos falar um pouquinho deste assunto. A Bíblia nos fala que Deus é amor. Assim foi, assim sempre será. E toda a expressão do poder criador de Deus é uma expressão do seu amor infinito. Você sabia que Deus não estava sozinho quando Ele criou o universo, especialmente o nosso planeta, a Terra? A Bíblia nos conta que Jesus, o Verbo de Deus, estava presente no dia da criação. E o profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, ele nos fala de Cristo com as suas origens desde tempos muito distantes, em tempos antigos. O apóstolo Paulo nos fala em Colossenses 1,16 o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Em São João, Evangelho, capítulo 1, versículo 1 e 2, nos conta que Cristo fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas uma pergunta: e os anjos? Quem são os anjos? Os anjos, um dia nós vamos estudar, mas eles são ministros que auxiliam, que pertencem ao universo celestial. Mas eles não são deuses, eles são criaturas. No entanto, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a expressão exata de Deus, este é o esplendor da glória de Deus. Jesus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Mas, por enquanto, estamos falando de Cristo, que esteve com Deus na criação. Mas por que nós temos um mundo imperfeito se o mundo foi feito bom? Deus, que é amor, Ele deseja de seus filhos um serviço de amor, uma apreciação de seu caráter pelo amor, pelo afeto. Então, Ele trabalha desse modo, sem obrigar qualquer coisa de suas criaturas. Ele concede a todos a liberdade, a possibilidade de escolha. Ele, o soberano, não tem prazer em obediência forçada. Enquanto todas as criaturas obedeciam a Deus por afeto, por amor, tudo tinha harmonia em todo o universo. Mas um dia ocorreu uma mudança nesse estado de felicidade. O pecado teve sua origem por aquele que abaixo de Cristo era o mais honrado no céu. Isaías, o profeta, ele fala desse anjo, era um anjo, o anjo chamado Lúcifer. Ele era elevado entre os habitantes do céu. Ele foi chamado filho da alvorada. Era santo e incontaminado. O profeta Ezequiel
capítulo 28, versículo 12, 14 e 15, conta um pouquinho do que aconteceu com esse anjo. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei, disse Deus. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Veja que Lúcifer, ele era um anjo perfeito, formoso, lindo. Pouco a pouco, Lúcifer foi cedendo ao grande desejo de exaltação pessoal. E no verso 13 e 14, nos diz: erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e serei como o Altíssimo. O príncipe dos anjos, aquele que tinha uma posição, ele se orgulhou ao ponto de querer estar no lugar do Altíssimo, o soberano do universo. Então, a perfeita harmonia do céu foi quebrada. Existia agora no coração de Lúcifer uma coisa muito estranha, uma inveja, um sentimento até então desconhecido. E quando os anjos do céu se reuniam para o momento sagrado da adoração, era um sentimento assim como nós temos momentos de confraternização, nós temos momentos de bate-papo com as pessoas que amamos, mas com a divindade, esse tipo de amor se transforma em adoração. Na verdade, no coração de Lúcifer, a adoração estava corrompida. Ele tinha um sentimento estranho de inveja e de ciúmes. Se gloriava com seu brilho, com seu resplendor, e ele queria ficar no lugar de Deus. Por que, perguntava esse anjo, deveria Jesus ter a supremacia? Deste modo, ele começou a semear essa ideia na cabeça dos outros anjos. Por isso que no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, diz assim, que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Disfarçadamente, pouco a pouco, Lúcifer começou a dizer que as leis que regem o universo, que regem os seres celestiais, eles não precisavam dessas leis. Que essas leis eram tranquilamente substituídas pela sabedoria deles próprios. Tão somente, pensava ele, se ele pudesse encontrar a sua verdadeira e elevada posição, seria um bem para todo o universo e ele conseguiria liberdade para todos. Apresentou as suas ideias com uma falsa luz sobre o caráter de Deus, de modo que os seres celestiais pouco a pouco ficassem insatisfeitos. Assim, enquanto ele promovia às escondidas a discórdia, a rebelião, ele procurava promover, dizer que, na verdade, o objetivo dele era ter perfeita harmonia naquele lugar. Deus, o majestoso, ele teve toda a paciência com Lúcifer. Ele fez tudo o que pôde para convencê-lo de que os seus propósitos estavam na direção errada. Esforços que somente o amor e a sabedoria divina podem fazer foram despendidos para que esse grande mal não viesse a acontecer. Lúcifer estava convencido de que ele não tinha razão. Sabia que o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz, conforme o salmista no capítulo 145, verso 17. Que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer diante de todo o céu. Havia chegado o tempo para a grande decisão final. Ele deveria se render ao grande soberano ou declarar uma rebelião aberta. Era um sacrifício grande demais para quem tinha sido tão grandemente honrado confessar o próprio erro. Ele apontou a longanimidade de Deus, sabe?
essa bondade que espera pacientemente pelo retorno do filho que errou, como sendo uma amostra da superioridade dele próprio. Assim foi que Lúcifer, o portador de luz, se tornou Satanás, o grande adversário de Deus e dos seres santos. Ele agora passa a reclamar aquela posição que ele considerava que era dele. Ele prometia a todos que estivessem do lado dele um governo novo e melhor. Ele dizia que todos teriam liberdade em seu governo. Os anjos bons, eles advertiram a todos a fecharem os ouvidos a esse raciocínio enganador de Lúcifer. Insistiram para que todos buscassem a presença de Deus. Mas agora ele entra com uma outra mentira. Ele diz que aqueles que tinham ido longe demais foram muito além para retroceder e não poderiam mais. Que Deus não os perdoaria e que, quanto a ele estava decidido nessa grande controvérsia. E Deus permitiu que Satanás levasse avante essa obra dele e que, ao decorrer do tempo, tudo ficasse esclarecido, até que o espírito de revolta tivesse concretizado. Era preciso que os seus planos se desenvolvessem completamente. Os seus atos eram tão revestidos de mistério que tudo o que era falado da parte de Deus, ele pervertia. Tudo que era simples, ele envolvia em mistérios. Era difícil tornar claro a verdadeira natureza da sua obra. Até os anjos fiéis, para eles, se tornava difícil enxergar a verdadeira natureza de tudo que ele estava fazendo. E enquanto Deus se utilizava apenas dos métodos que eram coerentes com a sua natureza, com a verdade, com a justiça, Satanás podia se utilizar de coisas que Deus não poderia: a bajulação e o engano. Portanto, era necessário que ficasse provado, não só para os habitantes do céu, mas para todos os mundos, que o governo de Deus é justo e que as suas leis são perfeitas. Seu verdadeiro caráter deveria ser compreendido por todos. Era necessário que Lúcifer tivesse tempo para amadurecer os seus intentos e deixar claro para todas as criaturas as suas obras perversas. Foi por isso que Deus permitiu que as intenções de Satanás amadurecessem, para que todos os habitantes de todo o universo soubessem o que acontece quando o ser humano se rebela contra Deus, o grande soberano, aquele que é o doador de vida, o doador de salvação, o doador de bênção, aquele que é amor. E também quando as pessoas resolvem ir contra a lei desse soberano, que naturalmente as coisas ficam totalmente como estão. Era preciso que todo o universo pudesse ver esse grande enganador desmascarado totalmente. O próprio Cristo, ele menciona que ele viu Satanás como um raio caindo do céu. O Apocalipse, um livro de revelações, também fala, teve uma grande guerra no céu e que Miguel, que é Jesus, e o grande dragão, que é Satanás, guerrearam e guerrearam também os seus anjos. Se Satanás tivesse sido destruído, imediatamente após a sua rebelião, muitas das criaturas de Deus poderiam se questionar e poderiam também obedecer a Deus por temor e não por amor. A influência desse grande enganador não teria sido para sempre destruída. Pouco esse espírito de rebelião teria sido eliminado. Então, para o grande bem de todo o universo e também para que ficasse tudo esclarecido, Deus permitiu que Satanás mostrasse, tivesse tempo suficiente para que todos soubessem o que realmente é. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para o universo, durante todos os tempos que viriam, um testemunho perpétuo da natureza do pecado e de seus terríveis resultados. E, finalizando,
Foi assim que essa história de rebelião cria uma grande defesa de todas as criaturas desse grande universo de Deus, para impedir que fossem enganados quanto à natureza da transgressão da lei de nosso Deus. E agora, finalizando, eu gostaria de fazer uma oração com você. E eu gostaria que você meditasse nas palavras do livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. As obras de Deus, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo grande plano que o Senhor teve nesse momento tão difícil da história do universo. Que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar e nos manter juntos do Senhor, e hoje e para sempre. Amém.